Olá, esse é o Evidências em Pediatria, um podcast idealizado por mim, Simone Ramos, pediatra, e pela minha parceira que está aqui, Marise. Eu sou Marise Toffoli, sou gastropediatra. E nesse projeto, a gente pensou em fazer um podcast específico para vocês, pais, familiares e também profissionais da saúde e pediatras, em que a gente traz informações de saúde com base científica e atualizadas. Espero que vocês gostem. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Evidências em Pediatria com a Simone Ramos e eu sou a Marise Toffoli. Hoje a gente vai começar a conversar sobre um assunto muito importante que é a nutrição infantil e seus diferentes aspectos. Nós vamos começar nesse episódio falando sobre a introdução alimentar da criança e estamos com uma convidada muito especial que é a Carol Siqueira, né? Que é nutricionista infantil e nutrichefe. Então também nos ajuda a cuidar da nossa alimentação, ver lá em casa o que é que tá de diferente. Exatamente. É isso, Carol? Ver o que tá de diferente na casa inteira, né? Porque para a gente ter uma alimentação boa da criança, a casa tem que participar, é a família, né? É um contexto. Com certeza. Porque não adianta, né? Esse aqui é da mamãe, esse aqui é do papai. Exatamente. Os exemplos fazem muita diferença, né? Carol, a gente sabe que a nutrição é desafiadora. Nós vamos ter alguns episódios falando sobre isso, porque é muito difícil abordar tudo num só. Então, nesse primeiro, a gente quer conversar um pouquinho com você sobre a introdução alimentar. Nós sabemos que a alimentação da criança começa lá antes da mãe engravidar. Hoje a gente sabe muito isso. Mas, partindo do princípio que esse bebê nasceu, está ali em aleitamento materno, quando é que você acha, porque a gente já teve várias fases, 4 meses, 6 meses, 5 meses, hoje a gente tem algumas outras recomendações, mas do ponto de vista da nutrição, que esse bebê está pronto para a introdução alimentar? Bom, a maior dúvida das mães é quando começar e como começar. Eu acho que a gente precisa primeiro avaliar esses sinais de prontidão, ver se o bebê consegue ficar ereto, e quando eu falo ereto, as mães falam muito, mas ele não consegue ficar em pezinho. Mas uma criança com 6 meses não consegue ficar em pezinho. Então, é ereto com apoio, pelo menos 15 segundos, né? Sem tombar para o lado, para frente. Se ele já faz, né? Não tem mais aquela protusão de língua. Então, na hora que encosta o alimento na língua, ele consegue colocar para dentro para conseguir engolir o alimento. Se ele tem interesse quando os pais estão comendo, ele olha para aquele alimento, ele pega os alimentos, leva para a boca. São alguns sinais que a gente precisa observar e esperar esses 6 meses por conta da maturação, né, da maturidade do sistema digestivo. Senão a criança não consegue também digerir esses alimentos. E a gente fala até o sal depois de 1 ano, porque o sistema renal da criança não consegue absorver antes de 1 ano. E muitas mães falam, mas ele quer comer o que está no meu prato. Não tem problema, tem pouco sal, né? Mas para o bebê, o pouco para a gente é muito para ele, né? Então, acho que a gente tem que avaliar esses sinais de prontidão primeiro, ver se a criança tem esse interesse e ter paciência. A mãe tem que entender que a introdução alimentar é paciência. Outra coisa que é um grande desafio para as mães e muitos medos é a questão do engasgo, que a mãe confunde muito engasgo com o gag. Sim. Então, muitas das vezes, elas ficam muito tempo com aquela comida desinteressante, pastosa, de medo do reflexo. Sim. Você que fez a introdução recente do seu bebê, você lida lá com as suas crianças, mas fez a do seu bebê. Você teve essa dificuldade? Você também sentiu essa angústia de medo dele fazer o engasgo? Eu falo que na teoria tudo é lindo, né? Quando chegou a minha vez, eu falei, epa, será que eu vou fazer BLW? Mas o que me ajudou é entender mesmo o processo e saber que a forma que você vai entregar para a criança, seja BLW, seja participativo, seja tudo amassadinho, isso não vai diminuir o engasgo. Perfeito. Então, e lembrar que a criança sempre vai comer assistida, né, por um cuidador. Isso. Então, mesmo que seja uma papinha, ele corre o risco de engasgar. E lembrar que o gag, né, é muito diferente. Então, assim, no comecinho, eu vejo muitas mães falando assim, ele não gostou de abacate.
Não é que ele não gostou, aquilo é o gag natural, que ele faz aquela ânsia de vômito, aquela tosse, que é um reflexo natural que a criança mesmo coloca o alimento para fora. E tá tudo bem, né? Isso é muito importante ela falar, né, Marisa? Que pode engasgar com papinha. Sim, com porque papinha. Para elas, eu falo, gente, quando a sua mãe nasceu, a sua avó deu coxinha de galinha aos 4 meses pra ela. Então, assim, o gag, ele pode acontecer. Faz parte do pode desenvolvimento, acontecer. com certeza. E falando sobre isso, Carol, você citou o BLW, né? Nem todo mundo, eu vejo que no consultório, às vezes eu falo assim também, mas nem todo mundo sabe o que é o BLW. Então, acho que seria legal a gente diferenciar as formas. E eu queria ouvir sua opinião também, porque eu costumo dizer que cada um, a gente tem que adaptar, né? A forma de introdução alimentar à família, ao nível de ansiedade, que não tem fórmula mágica e receita de bolo que sirva para todo mundo. Então, eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Eu falo que a gente tem que respeitar a mãe, né? A mãe, ela tem muito medo. E agora, eu, como nutricionista, eu sou a favor do BLW. Então, eu falo que a gente tem que misturar os 3 métodos. Isso. Seja o método participativo, seja o tradicional e o BLW. Que Que é o alimento cortadinho. A gente tem os cortes certos, então não precisa de ter medo, né? Com a consulta de introdução alimentar, a gente ensina esses cortes para as mães. E, voltando ao engasgo, o medo do engasgo, ele diminui quando você entrega na consistência, na textura correta. Então, se eu não sei se está adequado para o bebê, eu coloco o alimento na minha língua e vou pressionar no céu da boca. Se ele desmanchar, posso oferecer para a criança. Ou então, vou pressionar com o polegar e o meu dedo indicativo. Começou a amassar? Posso oferecer para a criança. Quando eu vou oferecer esse alimento, eu gosto de colocar ele amassadinho, colocar o BLW, que seria nesses cortes, para a criança conseguir segurar e levar até a boca, e o participativo, que seria a mãe, ou o cuidador, a babá, o pai, a avó, levando a colherzinha para a criança. Por quê? Porque isso ajuda na autonomia da criança, né? Porque se a gente oferece tudo amassadinho, isso vai atrapalhar na autonomia do bebê. E eu acho legal colocar na mesinha e ele olhar e ver o que ele quer, né? Porque ele põe a mãozinha, ele explora. E o mais importante da introdução alimentar é que as mães ficam muito, mas suja, é desperdício. Tem que sujar, sujou, depois a gente passa um pano. Isso é outra coisa que eu escutei esses dias no consultório de um odontólogo falando que como que eu vou oferecer pedaço se ele não tem dente, né? Aí eu brinco, eu falo assim, acho que você pulou a aula de odontopediatria, que tem a lateralização da língua e jogando alimento para os lados. E principalmente isso que você falou, que é extremamente importante. A consistência, se ele conseguiu amassar, se a linguinha dele conseguiu fazer com que esse alimento fosse adequadamente levado. Porque eu acho que muitas das vezes o que a gente faz é a oferta errada. Sim. Outra coisa, Carol, que eu acho que eu vejo muita ansiedade nas mães, porque a gente convive numa época que todo mundo fala tudo e palpita demais. É o que eu vou usar? Eu vou dar garfo, eu vou dar pratinho, eu vou colocar no bandejão? É melhor o silicone, é melhor o de madeira? O que você orienta? Porque eu acho que é tão difícil, eu acho, a introdução alimentar é quase tão difícil quanto o aleitamento nas primeiras semanas. Então, eu acho que a introdução alimentar, eu preciso facilitar a vida dessa mãe. Se eu ficar colocando tanta coisa, ela vai ficar muito insegura. Sim. Então, aquela colherzinha só com os risquinhos, não, é de silicone, não, deixa ele com a mão. O que você costuma orientar para essa mãe para facilitar esse momento de angústia e insegurança dela? Sobre utensílios, a gente tem que pensar sempre em segurança, né? Então, a criança tem que estar numa cadeirinha que ela fique ereta, que ela tenha apoio dos pés. E os utensílios de copo, de colherzinha, sempre de cabos curtos, arredondados, porque a criança vai coçar a gengiva, que a introdução alimentar acontece, consequentemente, num período que está vindo os dentinhos. Então, ele coça mesmo a gengiva. Cabos muito finos, ele pode machucar, pode acertar a gengiva que está inchada. Então, sempre oferecer cabos curtos, arredondados. Tomar muito cuidado com os pratinhos muito enfeitados. É legal, vai aumentar o interesse, mas se for muito enfeite, vai dispersar e a criança deixa de comer, vira uma brincadeira. Fora que esses pratinhos cheios de distrações, pode ser difícil até para higienizar esses utensílios. Então, ele pode ser um pratinho com bichinho, com divisórias, mas também não precisa de ter tanta coisa. É um prato, né? E a criança está ali para comer. Se a gente começa muita brincadeira, ele deixa de comer para brincar.
Isso, né? É importante que a criança vai aprender o momento de comer, né? Que aquele momento é de comer. Muito interessante. Queria voltar, Carol, né? A gente falou um pouquinho rápido sobre o gag, sobre aquela questão, porque às vezes a família tem a expectativa de que a criança simplesmente comece a comer. Sim. E que é um momento de aprendizado, que ela não sabia anteriormente, né? Como comer, vai conhecer o sabor, vai conhecer a textura, então vai conhecer diferentes situações. E que muitas vezes a gente vê também, eu não sei se você vê isso na sua prática, que as famílias, por exemplo, já, ai, tadinho, ele não gostou do mamão. Sim. Né? Ou, não, eu não vou dar mais, porque olha, até arrepiou. Eu também não gosto de mamão, então eu não vou dar mais mamão para essa criança. Né? Como é que você orienta isso? Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado com esse não gosta, porque naturalmente os pais oferecem para o bebê o que eles gostam. Certeza. Né? Meus filhos não comem beterraba. A gente não oferece um alimento que a gente não gosta. Não, mas é um mal, eu fiz errado. Tá, entendeu? Eu errei. Porque se eu tivesse oferecido, eles teriam talvez chance eles gostariam. De ter O problema fui eu errei. E o que você falou é igual a alergia, né? O medo da alergia. A Carol tem um depoimento pra falar sobre isso. Que ela tem um marido alérgico a camarão e o prato preferido do filho dela hoje é o camarão. Ele não é bobo, né? É certinho. Então, assim, o gag, as mães confundem esse gag com ele não gostou. Eu dei uma mão, ele não gostou, não dei mais. Só que, na verdade, a gente tem que oferecer 8, 10 vezes um alimento para a criança criar aquele paladar. Até mesmo o adulto, né? Exato. Ninguém nasce gostando de japonês. Então, é um teste. Eu falo isso, que as minhas primeiras experiências com comida japonesa foram terríveis. Não foi 10. E a criança tá conhecendo aquele alimento. Porque quando ela tá brincando, a gente fica, não pode pôr na boca, não põe na boca. Aí, de repente, ela senta ali, você quer que ela coloque na boca. Exato. Exato. Então, é ter paciência, deixa ela brincar. Eu gosto de colocar a fruta com casca, sem casca. Deixa ela pegar, deixa ela brincar, sentir o cheiro, ver consistência, sabor mesmo. E paciência. Eu acho que introdução alimentar é paciência. As mães pensam muito assim, às vezes chega no consultório e fala, o aleitamento materno vai ser até quando? Fez 6 meses, ele vai começar a comer, então minha vida vai voltar ao normal, vou trabalhar. E não é assim, né? O bebê não fala, eu tô comendo, bom trabalho, mãe. Exatamente. Então é um processo. Mas ao mesmo tempo você tocou num assunto interessante, porque muitas das vezes também elas acreditam que a introdução alimentar, por ele estar em aleitamento, pode demorar até um ano, o que não pode acontecer. Sim. Então a gente fala introdução alimentar, mas tem um período para que ela, eu falo isso muito, por isso que eu gosto tanto de parceria, de nutricionista, fonoaudióloga, etc e tal. Porque tem um momento, não tá dando certo, eu preciso buscar ajuda. Eu não posso deixar essa criança só no leite até um ano. Sim. E quando, né, buscar essa ajuda? Isso. Porque é importante a gente evoluir também a textura desses alimentos, porque vem o medo do engasgo. E aí eu vou entregar tudo amassadinho. Só que até quando eu vou entregar amassadinho para a criança? Porque eu preciso de evoluir essa textura até para desenvolvimento de fala. Né? Exato. Então, eu preciso de evoluir essa textura. Se esse bebê recusa só um grupo alimentar, ele não come nenhuma fruta, ele não come nenhuma carne, eu preciso de começar a observar o que é que ele está recusando para evitar uma seletividade alimentar no futuro. Com certeza. E nessa angústia do comer e que achar que a criança já vai saindo, né, comendo, também eu recebo, eu acredito que você demais, Carol, aquela angústia da quantidade, né? Então, tem desde famílias que pesam, contam colheres, como é que é isso? Como lidar com isso com leveza para transicionar até que a criança coma uma quantidade realmente no ano de vida que seja satisfatória. E hoje a gente tem outro desafio que é, antigamente a mãe fala, não levanta da mesa até rapar o prato. Depois veio o tempo que é, se você está satisfeito, levante da mesa, para não desenvolver obesidade. Então, a gente ainda tem essa questão do que é quantidade na infância. Né? Sim. Bom, o bebê, ele é inteligente, mais do que nós, né? Ele tem o poder de saciedade, então ele sabe quando ele está satisfeito. Nós não, a gente está cheio, mas cabe a sobremesa. Certeza. Eu tô lotado, mas tem espaço para um docinho.
assim. Exato. O bebê, quando tá satisfeito, ele já dá os sinais de saciedade. Então, aquela mãozinha de para-brisa, né, na mesinha, ou quando ele começa a empurrar a mão de quem tá oferecendo o alimento, ou ele fica muito tempo com o alimento dentro da boca, ele vai mostrando sinais que ele tá satisfeito. E a gente não deve ficar insistindo, né? Fazendo aviãozinho. Aviãozinho. E tem que tomar muito cuidado também com essas falas de, né, tem que comer tudo, se comer tudo vai ganhar um presente, porque isso também, no futuro, gera algumas consequências, que a gente pode até comentar depois. Mas a gente tem que tomar cuidado e lembrar que um bebê, o estômago dele é pequenininho, né? Então, uma média aí de um bebê de 6 a 7 meses, ele vai consumir 3 colheres de sopa cheia. Exato. Isso vai dar mais ou menos 100 e poucas gramas. Isso, É pouquinho. É muito pouquinho. Então, não precisa de fazer aquele prato gigante para o bebê. É um pratinho mesmo. Até mesmo que prato com muitas quantidades assusta, né? É até para a criança assusta. Para gente que já tem, além da fome, a gula associado, nem assusta. Perfeito. Com relação... Carol, assim, porque a nutricionista, ela também é vista, agora, claro, que tá melhorando, mas muitas vezes como uma vilã em algumas situações, né? Aquela pessoa que vai trazer proibições, que trazer regras, mas você ainda recebe, por exemplo, famílias que têm uma restrição a alguma orientação? Ou, por exemplo, não, imagina, você falou para não pôr o sal, imagina, ele não gosta, olha que comida horrorosa. Ou até mesmo, ai, tadinho, né, sem açúcar até os 2 anos, eu queria que você trouxesse isso pra gente e com o que você trouxe antes, um relato pessoal que eu queria que você trouxesse para quem está nos ouvindo. Eu acho que a introdução alimentar, ela tem uma dificuldade maior porque a família participa, né? As avós dão muito palpite. E na minha época era assim, né? Não tem problema. Ai, tadinho, olha, ele tá salivando com o doce. Essa comida é muito sem graça, por isso que ele não come. E o bebê, ele nem sabe, né? Ele nem experimentou. Ele não sabe o que é doce. Ele tá formando o paladar dele. Então, acho que a mãe tem que ter realmente uma paciência nessa introdução alimentar. E, claro, alimento. Não é porque é sem sal que é sem graça, né? A criança, ela pode comer com todas as ervas desidratadas. Eu posso pôr manjericão, alecrim, eu posso pôr páprica, eu posso pôr açafrão. A comida pode ser gostosa. E, na verdade, os adultos têm o paladar vicioso. Né? Então, já estragado. Já tá estragado. Então, não é que a comida tá sem graça, é porque ele acostumou o paladar com muito sal e muito doce. Porque se você experimentar a comidinha do bebê ali temperadinha, com as especiarias, com as ervas aromáticas, ela é gostosa, ela não tem sal. Mas não é sem graça, a comida não precisa ser sem graça. E eu preciso montar o prato com todos os grupos alimentares, né? Eu preciso de um prato colorido para ficar interessante. E também, mais uma vez, não entregar tudo amassadinho. É feijão amassadinho, é arroz amassadinho, é cenourinha amassadinho. Fica sem graça. Eu preciso de ter texturas e cores diferentes no meu prato. Outra coisa que tem assim, acontecido muito é a questão que hoje nas redes sociais as pessoas ensinam muito a fazer comidinha de bebê. E uma das coisas que a pediatria bate muito, eu acho que você também bate com isso, é evitar ultraprocessados. Sim. Então, por exemplo, eu posso fazer um lanchinho à tarde para ele, um bolinho sem glúten, alguma coisa, e a gente fala o seguinte, por que oferecer algo tipo um bolinho, alguma coisa assim, se ele ainda não aprendeu a comer as outras coisas? Ele não sabe ainda o sabor, né? Como que você lida com a mãe que pergunta para você e fala assim, qual é o café da manhã que eu vou dar agora e o lanchinho da tarde? Porque muitas pessoas ensinando em redes sociais que eu preciso oferecer uma receitinha especial. Uma receitinha especial. Antes dos 9 meses, a gente não oferece receitinha. É só a frutinha, café da manhã é frutinha, depois é o almoço com carboidrato, proteína, um vegetal, né? De proteína, eu tenho proteína vegetal e animal, então um grão de bico, lentilha, ervilha. Ter essa variedade, a gente não oferece feijão, eu tenho que oferecer ervilha, eu tenho que oferecer grão de bico, é feijão roxo, é feijão vermelho, é feijão preto, né? O carboidrato não é só arroz, é batata, é mandioca, eu tenho que ter essa variedade. E depois dos 9 meses que a gente pode começar algumas receitinhas, porque a criança também começa a aumentar o paladar. Então, às vezes, só a frutinha no café da manhã pode não trazer saciedade. Mas, por que eu vou oferecer um bolo se ela não está comendo nem o arroz, o feijão e a carne? Perfeito. Então, vamos começar pelo básico primeiro. Por quê? É igual quando as crianças maiores, com aquele suplemento de bichinho, de balinha,
a criança não sabe que aquilo é um suplemento, né? É uma vitamina. Se eu vou dando balinha, na cabeça dele é uma balinha. Eu posso, né? Então a mesma coisa a criança. O bebê, se eu tô oferecendo muito bolinho, ele vai associar a refeição principal sempre ao bolinho. Então, a gente tem que trabalhar essa diversidade. Se existe uma recusa alimentar, se eu tô vendo que a criança não tá aceitando a carne amassadinha, vamos então oferecer um bolinho de carne. Ofereci 2 dias ali, volto para minha carne amassadinha, né? Então, de novo, é de 8 vezes, 10 vezes repetindo e oferecendo aquele alimento, porque a criança está num processo de aprendizagem. E a introdução alimentar é um processo de aprendizagem para o bebê e para a mãe. E o outro assunto polêmico na nutrição infantil, que volta uma fala que você trouxe muito bem, que é, no meu tempo fazia assim, né? Então, é muito frequente aquela angústia pelo suco. Né? E a família, não, eu comecei com um suquinho de laranja, começou com isso, ou até mesmo do primeiro, vamos falar até o primeiro ano de vida, porque depois a gente vai conversar para as crianças maiores e o suco. Então, o que você tem para orientar essas famílias? Por que hoje em dia a gente não recomenda suco, como era antigamente? Bom, o suco, quando ofertado junto com a refeição, eu vou dar mais saciedade para essa criança, ela vai encher antes e vai comer menos o alimento sólido. Já começaria por aí. Mas por que a gente não oferece antes de 1 ano de idade? Quando eu faço um suco, eu estou tirando a fibra do alimento e eu vou oferecer só o açúcar da fruta. Isso vai prejudicar essa criança e favorecer cárie, obesidade, diabetes. Então, eu preciso esperar realmente esse 1 ano. E além do suco, água de coco. Porque as mães oferecem água de coco. Lembra do suco e esquece, acho que a água de coco tá tudo bem, né? Eu posso oferecer. Então, primeiro eu preciso ensinar esse bebê a comer os alimentos sólidos. Depois de 1 ano, e não fiz 1 ano hoje, né? Amanhã a gente já tá no suquinho. Porque eu preciso que essa criança consuma as frutas, principalmente porque a fruta eu tenho o consumo das fibras. E durante a introdução alimentar, eu preciso avaliar se esse bebê está fazendo cocô todos os dias, se está constipado, se não está. Eu tenho que oferecer frutas que soltam, frutas que prendem esse intestino. Se está com o intestino solto, eu vou prender. Se está preso, eu tenho que soltar. Então, eu preciso desses cuidados. E lembrar que quando eu ofereço suco, eu estou tirando a fibra do alimento, que é acho que o principal da gente não oferecer suco até 1 ano de idade, eu estou tirando a fibra do alimento e oferecendo só o açúcar. Isso. E para fazer um suco, eu uso muitas frutas. Então, um suco de laranja, uma laranja, eu chupo uma laranja. Para fazer 200 ml de suco de laranja, eu preciso de no mínimo 3, 4 laranjas. Perfeito. Né? Então, pode até trazer sintomas, né? Pelo excesso do açúcar livre da fruta. Sim. E lembrando que é importantíssimo, né? Começou a alimentação complementar, como você falou, a gente quer que a criança ingira fibras, a mudança do hábito intestinal é comum, é frequente, e que a gente precisa também estimular essa criança a aprender a beber água, né? A gente não precisa que ela tome suco, que ela tenha o hábito de suco, que é um hábito que a gente vê muito arraigado em algumas famílias, né? Que a pessoa, tem adultos que não bebem água, que só bebem suco, que acaba daí migrando para o refrigerante. Então, é o momento da criança aprender a beber água, o prazer de beber água. Para a gente terminar esse episódio e passar para um próximo, com mais assuntos, uma perguntinha polêmica para você. Você acha que a ansiedade da mãe atrapalha a introdução alimentar? Porque muitas vezes a gente escuta a mãe falar assim, é só eu sair e ele come. Atrapalha, porque intestino, né? Eu falo que o intestino e o cérebro está completamente conectado. Quando a mãe está ansiosa, ela passa essa ansiedade para o bebê. Bebê ansioso, eu tenho mais cortisol, mais adrenalina e mais recusa alimentar. Então, se a mãe está ansiosa, deixa outra pessoa oferecer essa refeição, né? Até a coisa entrar no eixo, né? Porque a gente precisa de ter paciência. Mas eu acho que o mais difícil da introdução alimentar é a mãe ser paciente, que é um aprendizado. Vai sujar, vai ter bagunça, às vezes ele não vai recusar, não vai comer, mas nem a gente come todo dia a mesma coisa, nem a gente todo dia tá com paladar, tem dia que você aceita uma coisa, tem dia que você não tá com boca, né, para aquilo. Então a gente tem que ter paciência e oferecer de diferentes formas, oferecer aquele alimento 8, 10 vezes, não aceitou cozidinho, vamos oferecer assado, não aceitou assado, vamos oferecer amassadinho, vamos pôr uma erva, vamos mudar a forma de apresentar. Perfeito. Muito obrigada, Carol. Foi um prazer. Você quer deixar alguma dica sobre essa questão da introdução alimentar, alimentação no primeiro ano de vida para as famílias?
Eu acho que essa introdução alimentar, o mais importante é ter paciência e fazer com que esse momento seja leve, seja gostoso, seja divertido, porque ele é. Né? É divertido você ver a criança brincar com as frutas, né? Conhecer os sabores. Então, não fica com essa ansiedade. A criança vai passar por esse processo, ela vai comer, vai dar tudo certo. É ter paciência mesmo. E se precisar de ajuda, a gente está aqui para isso. Muito obrigada, Carol. Nós vamos terminar esse episódio, vamos deixar os links com as referências. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e nós vamos depois com mais episódios sobre alimentação infantil. Muito obrigada.